A ideia de se fazer o culto na rua é porque hoje existem vários ministérios. Existe várias, quando eu falo ministérios, porque a igreja que a gente entende são pessoas. Você é a igreja de Deus. Eu sou a igreja de Deus. A partir do momento que a gente se posiciona em ser igreja. Todo mundo está habilitado. Você pode olhar aqui a Naná. Ela é a igreja de Deus. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templos. Isso é verdade. Basta nós decidir quem vai habitar dentro desse templo. A administração é nossa. Deus, Ele deu esse poder para nós. Para a gente administrar o templo. Olha só que responsabilidade você tem e que eu tenho. Administrar o templo de Deus. Então nós somos igreja. Quando Jesus voltar, Ele não vai levar paredes. Ele vai levar o quê? Pessoas. Então esse é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Então essa é a igreja que acreditamos. Não é uma igreja parede. Não é uma igreja casa. Né? Mas sim uma igreja templo. E esse templo somos nós. Mas, entendendo que nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, existem vários ministérios. A palavra de Deus diz que muitos são os ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então hoje, quando a gente olha para os ministérios, isso independente de igrejas, né, com denominações, a gente vê que a igreja hoje ela não está unida, infelizmente. Né? A ideia de se fazer um culto na rua é exatamente isso. É a gente pegar pessoas que pertencem a ministérios diferentes, outras pessoas vão dizer denominações, né? E unir para cultuar e louvar ao Senhor. É claro, existem particularidades, diferenças, né? O meu ministério é diferente do Daniel, que está filmando agora esse vídeo. Somos diferentes. Porém, o que nos une é uma coisa só, que é o sangue de Jesus. Porque o mesmo sangue nos lavou, o mesmo Senhor nos comprou, o mesmo Deus nos restaurou e o mesmo Deus nos salvou. Então, essa semelhança nos faz nos tornar um nele, em Jesus. Então, quando a gente fazer esse culto na rua para estar cultuando o Senhor, é algo que para Deus tem um significado importante. É claro, não existe uma necessidade de Deus de ser cultuado. Não, Ele não precisa de nós. Existem os anjos que prestam culto para Deus 24 horas por dia. E isso vai varar a eternidade. Só que a palavra diz que nós fomos feitos para louvor dEle. Louvor e honra para a glória do Senhor. Então, quando nós não fazemos isso, não o louvamos, não o reverenciamos, falta algo em nós. A gente perde a nossa principal função. Nascemos aqui nessa terra e existem aptidões, dons. E quando a gente não executa esses dons, existe uma ausência, existe uma carência, né? Porque o dom está relacionado também ao prazer de se fazer. Quando a pessoa ela tem um dom dado por Deus, ela tem um prazer de fazer aquilo. Então, em relação a esses dons, existe um dom em todo ser humano nato, que é o quê? De louvar ao Senhor. Todo ser que respira foi feito para louvar a Deus. Talvez você que está vendo esse vídeo aí, você ainda não experimentou essa sensação pelo qual você nasceu para fazer isso. Você nasceu para engrandecer o nome do Senhor. Existe em você um dom, algo que só se contempla, algo que só se satisfaz junto da presença de Deus. Podemos ignorar essa mensagem, podemos ignorar essa função, mas quem vai sofrer as consequências disso somos nós mesmos. É você mesmo que vai sofrer essa consequência. Então, você já experimentou várias coisas. Então, por que não experimentar louvar ao Senhor? Esse convite, talvez, não é tão atraente. Da mesma forma que você não consegue visualizar Deus, você não consegue visualizar as maravilhosas coisas que Deus fez para nós. Se Deus apresentar o plano dele para mim e para você, talvez você não compre esse plano. Eu nunca imaginei estar cultuando
a Deus, louvando a Deus. Eu pensava que isso eu ia fazer depois de casar, e isso também seria de uma maneira como obrigação. E hoje Deus derramou esse prazer de poder cultuá-lo, de poder louvá-lo. E hoje, quando eu digo não para uma balada, não é porque a balada deixou de ser boa. Não, ela continua do mesmo jeito. Ela era boa, não é tão ruim assim, isso é uma verdade, eu curti. Só que a partir do momento que eu conheci algo melhor, fica fácil dizer não. Hoje, pra mim, não é que eu digo não pra balada e fico me remoendo por dentro, com vontade de sair, com vontade, ou sentir tentado por isso, não. Quando eu descobri algo melhor, que é estar louvando e cultuando a Deus, fica tão fácil dizer não. Então, assim, isso pra mim, hoje, não é crucificar. Eu não estou me crucificando para cultuar a Deus, não. Isso é um prazer que eu conheci a partir do momento que eu me entreguei e confiei a fazer isso. E eu queria que você fizesse isso, que você experimentasse isso, que você experimentasse estar louvando a Deus. A partir do momento que eu louvei a Deus, eu me senti completo. Como homem, me senti completo. Eu senti uma sensação de paz, de tranquilidade que jamais experimentei. Hoje eu não louvo Deus pelo que eu sinto, mas o sentir é uma realidade. Não é porque eu sinto que Deus está presente, mas que as promessas dele, as consequências são reais. E isso foi uma consequência. Ele prometeu: a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Eu não precisei parar de fazer guerra, mas eu apenas precisei me entregar a ele. A paz do mundo não é se entregar. A paz do mundo é guerrear e conquistar essa paz. E a paz que ele me deu, não, eu só me entreguei a ele e automaticamente ele me deu. Logo eu pude sentir. Eu criei e obedeci. Logo eu pude sentir. Pessoas querem sentir para crer, para obedecer? Não. É uma consequência. O sentir faz parte depois que você crê, depois que você obedece, depois que você tem uma atitude. E o sentir, ele não é importante, mas ele é consequência. É consequência. E faz parte do reino, né? Então, a paz que eu pude sentir, de estar louvando, de estar engrandecendo, isso agora eu só estou podendo falar. Mas mais importante do que falar é sentir. Mais importante do que poder expressar é você mesmo poder tirar os seus próprios adjetivos. Então está aqui um convite. Um convite feito do homem, sim, é do homem que está aqui, mas existe um convite feito do próprio Deus, do próprio dono do templo, né? Que é um convite para você experimentar aquilo que você foi feito quando você nasceu. Você foi feito para louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. E se você não faz isso, logo você não está de acordo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa vai ficar torta. Aí você vai se... É por isso que você se sente tão estranho, porque você ainda não colocou as coisas no jeito que tem que estar. E para colocar as coisas no jeito que tem que estar, não será com as suas mãos. Não será pela sua própria vontade. Não será em lugares diferentes. Jesus é o caminho. Jesus é essa verdade. E Jesus é essa vida. Jesus é essa vida. Uma vida boa, uma vida completa, é com Jesus. Não estou dizendo que você não vai ter mais guerra. Não estou dizendo que você não terá aflições. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que, sobre todas essas coisas, você é mais que vencedor. E por que você é mais que vencedor? Porque a partir do momento que você perde a sua vida, você ganha. A partir do momento que você perde coisas por amor de Cristo, você está ganhando. Então, o mais que vencedor é aquilo que, mesmo perdendo, ele está ganhando. Você já ganhou muitas coisas e acaba sempre perdendo algo. Você ganha uma coisa e perde 10. Ganha 10, perde 100. E com Jesus, não é a quantidade, mas é a qualidade. Você pode perder 1000 coisas, mas a uma que você vai ganhar vai valer por todas. Então, para estar finalizando, culto na rua. Estamos convocando os cristãos, os não cristãos, as pessoas que quiserem estar conhecendo, estar descobrindo, experimentando, vendo se isso é verdade. Se isso não for verdade, você pode ignorar, pode, sabe? Mas assim, se para falar, fale de algo que você foi lá e experimentou. Se você for lá e experimentou isso que eu estou dizendo aqui não se tornar uma verdade na sua vida, não vai mais. Não vai mais. Pode me chamar de mentiroso. Pode me chamar de mentiroso, mas experimente. Para criticar, experimenta primeiro. Experimente. Aí eu quero ver. Uma vez eu experimentei. E nunca
nunca mais vou abrir mão disso. Estou aqui com Daniel, vou mostrar ele aqui para vocês. Daniel também já experimentou. E nem por isso ele diz que isso é mentira, diz que isso é uma inverdade. E está até hoje aí, firme para a honra e glória do Senhor. Muitos são os ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Fala aí, Daniel. Então, o convite aí, que o irmão Lando já falou, né? O convite dia 15, né, de dezembro, no domingo, às 1h, né? Então, venha conhecer a verdade, né? Que nem a palavra do Senhor fala, no João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se há verdade naquilo que ele falou, em nome de Jesus, vem conhecer essa verdade. Está feito o convite aí, não tenho muitas palavras, que meu irmão Lando já falou. Mas a verdade é essa, Jesus é a vida, a verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Então vem conhecer essa verdade, né? Está aí o convite, né? Em nome de Jesus. Amém. Temos que agradecer.